Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 6 de junho, quinta-feira. Estamos lendo aqui Terceira João 1:11, ou Terceira João 11, porque é um capítulo só. Amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conhece a Deus. Esse verso o irmão Ricardo me mandou ontem, de bom dia. E a leitura sempre tem um contexto, é um capítulo só, muito rápido de ler. Convido você, se tiver esse tempo, faça isso também. E você vai observar que o apóstolo João, que tinha muitos discípulos, que fazia a obra do Senhor, está escrevendo para Gaio, né? Gaio é um presbítero da igreja e ele saúda o Gaio e tudo mais, fala da alegria de saber que aqueles crentes estão andando na verdade e elogia o Gaio e censura Diótrefes. Elogia Gaio porque ele é um crente fiel, um líder fiel, né? Um líder fiel que dá bom testemunho, que é amoroso, que pratica o bem, que anda de numa boa conduta, ou como ele diz aqui, de modo digno, né? Que tem uma relação importante com os gentios, de não escandalizar, que acolhe, olha só como o Gaio é amoroso, acolhe os que foram como eles, né? Ou seja, os cooperadores, enfim, esse é o Gaio. E a carta é dirigida a ele, mas João não deixa de deixar, é ótimo, né? Não deixa de dizer a razão principal dessa carta. Ele não mandou a carta apenas para elogiar, né? Ele fala, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Já pararam para pensar, amados, de que o apóstolo João não ser recebido em algum lugar, né? Um homem dessa importância, não estou falando de status, de renome, dessas coisas que as pessoas se apegam nos dias de hoje. Mas eu estou falando porque ele foi fundamental na obra do Evangelho e era um homem que experimentou sofrimento por causa de Cristo, andou com Jesus, quer dizer que ouvir João não era o mesmo que ouvir um outro cristão no sentido daquilo que João tinha para dizer. É só ler o Evangelho, né? Tão teológico que ele escreveu. É só pensar em João que Deus usou para trazer a revelação de Jesus Cristo, que é o Apocalipse. Pensar nesse João que tem uma bagagem teológica maravilhosíssima. Quando você lê, por exemplo, a primeira carta de João, então é alguém importante. E esse Diótrefes simplesmente não recebeu o apóstolo João. Então ele está dizendo, olha, por ele não ter me recebido, quando eu for aí, eu vou chamar a atenção dele para esse mal. E quer dizer que não era só o fato de não ter recebido, mas de ter justificado o porquê que não recebeu, porque o apóstolo João está dizendo que ele profere palavras insensatas contra nós. E tudo que é fora da insensatez ou da sensatez
Deve ser palavras duras, palavras sem conexão com a verdade, palavras que machucam. E aí ele disse: olha, não recebeu a gente, falou palavras insensatas contra nós e, não satisfeito com isso, ainda fez mais. Ele se recusa a receber os irmãos. Então, João falou da experiência dele, mas também da experiência de outros. Ele disse: impede que os que desejam recebê-los, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Então é muita coisa. É alguém de uma conduta, alguém que se acha o mais importante, que não recebeu João, que não recebe os irmãos, que fala mal, portanto, desses obreiros, desses missionários, e quem pensa ao contrário, ele ainda é um ditador, né? Um tirano. E quem pensa o contrário, ele ainda expulsa da igreja. É a cara de besta, né? A cara de gente que pensa que tem algum poder, né? Como é que vai expulsar crentes que estão praticando o amor, né? E esse é o Diótrefes. E João está deixando isso claro. E aí ele escreve esse verso para nós. Ele diz para o Gaio, mas está dizendo para mim e para você, amado, né? Está falando de Gaio. Jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. E aí vem uma teologia para a gente pensar. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Então, tá claro, claro como o dia, né? Tá claríssimo. Ah, quem é, quem faz o bem é de Deus. A gente precisa, a gente precisa o tempo todo trazer esse clivo na vida, né? Quem faz o bem é de Deus. Tem coisas que não é de Deus. A gente hoje, nessa época de internet, tem muita gente falando, muita gente pregando, muita gente fazendo através das mídias e, enfim, das redes e tal, fazendo muita atividade dita cristã, publicando coisas. E ainda tem os engraçadinhos, né, que usam temáticas das escrituras e para fazer piada, para fazer comédia, para imitar a conduta de crentes de várias igrejas, o jeito que canta, o jeito que se comporta no culto, o jeito que se veste para o culto. Então tem de tudo na internet. Mas a gente precisa olhar para a internet, porque agora a gente precisa falar dela, porque ela já faz parte da nossa vida, e olhar para a vida, né, offline, né, fora da internet, com essa intenção, com essa teologia aqui de João. Quem pratica o bem é de Deus. O que é de Deus que está ao nosso redor? E o que é que não é de Deus? Então, o crivo é o bem e o mal, né? Mal com ele, que não tem a ver com estar, mas tem a ver com qualidade, né? Percebem que a gente precisa fazer esse exercício, que a gente não pode colocar tudo na mesma sacola e achar que é tudo igual, porque João não acha isso. O apóstolo João deixou claro quem era Gaio, a sua essência, o seu comportar, a sua conduta, né, o comportamento, deixou claro quem era Diótrefes, a sua natureza, o seu comportamento, fez distinção. A gente precisa fazer distinção. Se a gente quer imitar o apóstolo João, imitar a Jesus e as palavras de Jesus colocar em prática, a gente
precisa fazer distinção. Osmar, fazer distinção é o mesmo que discurso de ódio? Não, ninguém está falando disso. Fazer distinção é agir com preconceito? Não. Então, para que serve? Serve por causa dessa recomendação aqui. Jamais imites, né? Jamais imites. Às vezes, essas lideranças locais não precisa ser oficialmente quem está no ministério para ser uma liderança. Às vezes é uma liderança que se levanta no meio do povo, né? Um irmão me contou, por exemplo, que foi convidado para participar de uma festividade de coral, né? E para dar apoio. Então ele foi no ensaio e estava lá. Aí o regente que o convidou veio muito constrangido. Ele disse: Olha, você veio no ensaio, obrigado por isso, mas você não vai poder cantar porque fulano de tal reuniu mais 6, mais 7, vieram falar comigo que se você cantar na festa, eles não vão cantar, eles vão boicotar. E, e o argumento é o seguinte, que você é de fora e a festa é nossa. Bom, eu estou dando um exemplo, mas quantas coisas não acontecem aí, né? Mundo afora. E aquele irmão disse, ok, sem problema, eu venho no culto, não canto, e tá tudo certo, irmão. Mas, em termos assim, bem até mundanos, a festividade foi um fiasco. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo faz essa distinção. Porque Deus faz distinção. E isso que foi feito é desamor, né? Porque a gente tem que incluir, a gente tem que receber os irmãos. E aquele irmão não foi recebido com um argumento tão fajuto, né? E é o mesmo perfil, percebe? Aquele irmão que fez esse pequeno motim é um Diótrefes da vida. Assim é, né? É, seja um líder empossado de carteirinha, né? Ou seja, um líder que se levanta, levanta com qualquer argumento, mas a base é o desamor. A base do argumento é contra a liderança da igreja, como aqui no caso. E ainda, se ele tiver realmente empossado de alguma autoridade, ainda persegue, ainda é vingativo, ainda pensa que pode manobrar os irmãos, expulsando, transferindo, fazendo qualquer coisa, tudo com base no desamor. Mas Deus faz distinção. Cristo faz distinção. Apóstolo João faz distinção. E quando eu falo de Cristo, são das palavras de Jesus, né? Quando ele faz distinção na sua pregação, Sermão do Monte, quando ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Assim sendo, estou dando um pulinho aqui, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, ele repete: pelos seus frutos os conhecereis. Osmar, mas aqui é só nessa instância. Parece que não. Ele diz, verso 21, capítulo 7 de Mateus: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Nas palavras de João, pratica o bem. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres?
Eu vou acrescentar aqui, Jesus não disse isso. Em teu nome eu não fui líder daquela congregação. Em teu nome não estava envolvido com isso, com aquilo, né? Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. O que que João está dizendo? Prática do bem, prática do mal. Jesus faz distinção nesta vida. E ele está dizendo para nós, a igreja, é pelo fruto que vocês vão conhecer quem é de Deus, portanto pratica o bem, e quem é do mal, que não conhece a Deus. Por isso que Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Deus abençoe a pensar nisso e fazer distinção, não para tratar ninguém mal, mas para não ser influenciado pelo mal. Não caia na sedução daquele que age com maldade, com desamor. Não me imita. Não imita o que é errado. Não imita o desamor. Se o teu líder, seja lá quem for, grita, maltrata, não pense que é desse jeito que se trata crente, né? Se o líder, seja, como eu disse, empossado ou não, age de um jeito errado, a distinção que a gente faz é para não imitar. É isso que João está ensinando e Jesus está ensinando muito mais. Quando diz que faz distinção nessa vida, mas fará lá no dia do juízo. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti. Abençoe os meus irmãos, que essa palavra nos acuda no crivo das nossas decisões e das nossas percepções. Eu oro no nome de Jesus. Amém.